Bem-vindos a mais esta sessão do seminário da hora do almoço, e é com muita alegria hoje que temos cá a nossa convidada, vinda diretamente da Brácara Augusta, da Augusta cidade de Braga, que é a doutora Susana Villas Boas, da Universidade Católica, que depois vamos ter aqui numa sessão contracenada do doutor Rui Rego, e temos aqui uma teóloga e um filósofo que depois da conferência vai discutir o tema em questão, que é a questão do perdão global. A doutora Susana fez uma tese em torno desta questão, e o doutor Rui Rego em Teologia, e o doutor Rui Rego está acabando uma tese também entre a problemática do perdão e da gratuitidade em filosofia, o que será certamente um debate enriquecedor, e portanto quisemos juntar estes dois colegas que estão a fazer um trabalho de fundo em sede doutoral sobre este tema tão interessante, e portanto vai ser certamente um seminário muito rico. Portanto, duas boas-vindas à senhora doutora Susana Villas Boas, ao senhor doutor Rui Rego, e dou agora o comando da sessão ao doutor Rui Rego, que vai coordenar a sessão e moderar o debate e fazer o comentário crítico e apresentar a convidada. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado também pelo desafio para me trazer até esta mesa. É uma alegria e um prazer imenso poder acompanhar a Sra. Professora Susana Villas Boas. Para apresentar só, por economia de tempo, duas notas. Não só a sua carreira académica dedicada, como se disse, num trabalho de fundo sobre a questão do perdão e da sua aplicabilidade global, mas dizer também que tem uma larga experiência no mundo missionário. Portanto, tem estes dois grandes caminhos em paralelo que são de louvar, e hoje nos traz essencialmente da primeira área da sua vida, da vida académica, e passo de imediato a professora da Universidade Católica, e portanto passo de imediato a palavra para ouvirmos o que é essencial, que é a sua intervenção sobre o tema. Eu espero não esticar pelo tempo. Costuma-se dizer quem vai falar daquilo que tem no coração acaba por se perder um bocadinho, mas tenho aqui o moderador à altura para me mandar calar quando assim entender. Eu vou só partilhar aqui brevemente uma pequena apresentação, só para nos ajudar a seguir a apresentação, que é algo de muito simples. Eu, antes de mais, queria agradecer este convite do professor Eduardo Franco, do Centro de Estudos Globais aqui da Universidade Aberta. É com muito gosto que cá estou e que respondo ao desafio não apenas de falar um bocadinho desta minha experiência ao nível da investigação nesta temática, como também ao desafio de antever um projeto, uma proposta de aplicabilidade da tese que defendi. O tema será este: a paz e a justiça, tendo o perdão global como proposta e caminho para a sustentabilidade. E, de uma forma muito simples, apresento alguns pontos que foram guiando os últimos anos da minha investigação sobre o tema. Desde logo o próprio conceito de perdão, que procurei estudá-lo, obviamente, a partir da Sagrada Escritura, fazendo este paralelismo entre o Yom Kippur judaico e depois a revolução trazida por Jesus Cristo para o conceito e compreensão do perdão. Obviamente, toda esta linha se move na tradição judaico-cristã, mas temos de abrir horizontes e, portanto, o perdão também trabalhei a partir da filosofia. Portanto, acredito que nesta parte saberá mais do que eu, mas já vamos discutir a temática. Procurando sempre dar as mãos entre filosofia e teologia, uma que não se faz sem a outra, e com esta base da Sagrada Escritura e da tradição judaico-cristã, poderíamos dizer que é apenas uma vertente, mesmo no campo das religiões, mas que, no fundo, se pensarmos na nossa Europa, em Portugal em concreto, crentes e não crentes
a matriz cultural é judaico-cristã. E então, esta concepção de perdão a partir daqui está também subjacente na própria identidade europeia. O perdão, e começo por aqui pela filosofia, vou tentar fazer pequenos zooms daquilo que fui trabalhando para depois amarrar as pontas. Na filosofia, fui pegando em Yankelevich a questão do perdão e a grande interrogação se o perdão existe ou não existe, se é possível, se não é possível. Do meu ponto de vista, Yankelevich sempre se foi posicionando na não existência, gostava de crer que fosse possível humanamente o perdão, e daí que era uma chave de leitura que por si mataria desde logo a investigação. Portanto, fui para outras paragens, como Jacques Derrida, e aí a tónica sobre a humanização do perdão, esta preocupação de um perdão totalmente incondicional e que pudesse ser de tu para eu para tu. Isto é, uma ligação direta e sem mediações. Se há um problema entre a pessoa A e a pessoa B, então o conflito deve ser resolvido entre elas. Não há espaço de manobra se assim não for. O perdão não tem operacionalidade, não tem nada de concreto. Assim diz Derrida, e surge aqui o problema, por exemplo, dos crimes contra a humanidade. Ora, o que fazer quando temos vítimas que já cá não estão, opressores que já cá não estão, mas que há uma herança de uma memória absolutamente traumática, uma memória ferida. E então, mais um passinho na filosofia, fiz recurso a Paul Ricoeur e com ele tenho vindo a trabalhar nos últimos anos. Paul Ricoeur alinha-se muito com Derrida no que diz respeito a esta relação horizontal, uma possibilidade de perdão sempre na esfera da incondicionalidade e sem mediações, mas aqui Paul Ricoeur encontra algumas dificuldades. Desde logo, se a incondicionalidade tem que ser total, como fazer isso quando o ser humano é limitado, é contingente? O ser humano é incapaz de amar totalmente, e estas são palavras diretas de Paul Ricoeur. Então, como é que um ser que é incapaz de amar totalmente pode perdoar totalmente? Então, o perdão para Paul Ricoeur é possível, mas é extremamente difícil. E todos os caminhos no que diz respeito aos crimes de larga escala são trabalhados nesta perspectiva, assumindo que, e esta é a novidade de Paul Ricoeur em relação a Derrida, que no caso dos herdeiros das vítimas, herdeiros da história, da memória ferida, e dos herdeiros da parte da opressão, poderá haver aí um caminho a trilhar, que, lá está, será difícil fazê-lo na esfera do perdão, porque já não estão cá, mas que é possível uma comunicação. A questão do perdão de Deus fica um bocadinho num capítulo à parte. Ricoeur reconhece essa dimensão, mas o perdão de Deus mais direcionado para a relação do eu com Deus. Este problema entre humanos tem, antes de tudo, para Ricoeur, de ser resolvido entre humanos. Não podemos fazer recurso a Deus só porque sim. Então, o perdão difícil, e que é uma linha de possibilidade também para os nossos dias, uma linha de pensamento muito atual. Saltando agora para a Sagrada Escritura, também não me quero alargar demasiado no tempo, há este salto do perdão formal para o perdão operante. Assim o entendo eu, desde os ritos do Yom Kippur à pessoa de Jesus Cristo, existe um caminho trilhado. Primeiro, o Yom Kippur, muito ligado à lei, ao rito, ao estado sagrado. O perdão é dado para aquele que tem mérito de o receber. Jesus Cristo inverte os termos. O perdão não está confinado a um espaço do tempo
e é o dia preciso do ano, é um perdão encarnado, um perdão de proximidade. Quem é o meu próximo? Aquele de quem me faço próximo. Portanto, aí abre-se um caminho muito maior e é sempre um dom imerecido. Não para chamar os justos, mas os pecadores. Aí a tónica é do lado daqueles que carecem do perdão, não dos que estão merecedores, é a elite pura e imaculada. É esta a revolução de Jesus Cristo, este perdão como resgate. E o resgate implica sujar as mãos, e esta é a novidade deste perdão. Se resgatamos um náufrago em alto mar, descemos do helicóptero, temos de mergulhar nas águas e agarrar nele e sair dali. Existem algumas pinturas que até mostram Cristo crucificado, que desce aos infernos e vai resgatar o Adão e Eva. É uma imagem super bonita e que traz este perdão como resgate muito subjacente. A ideia de resgate que também está muito em ligação com o termo grego, no sentido mais puro do termo. Alguns exemplos, sem me alargar em demasia, espero não me perder no tempo. O exemplo de Jó, em 2 pinceladas. Depois de toda a provação, o que é que está em causa? Deus entra em diálogo com Jó e poder-se-ia pensar que ele é abençoado e todos os seus amigos que o criticaram e que até certo ponto blasfemaram contra Deus seriam ou perdoados simplesmente ou condenados. E o que acontece aqui é que Jó, antes de receber a graça 2 vezes mais do que tinha e por aí fora, é chamado a oferecer sacrifícios e a orar para que os amigos sejam perdoados. Ele, a vítima, se queremos passar para uma linguagem mais dos nossos dias, a vítima torna-se agente ativo para que o seu opressor seja reabilitado, seja salvo. Há esta dimensão do perdão que escapa a Ricoeur, desde logo, que não é eu perdoo aquele que me ofendeu, que me causou dano e não quero pensar mais no assunto e de preferência não quero ver. Não, isto não é o perdão cristão, chamemos-lhe assim. O perdão cristão implica uma corresponsabilidade salvífica, como se vítima e opressor ficassem de tal forma ligados que é impossível um caminho de salvação em separado. Hoje, só uma pincelada sobre o assunto, hoje preocupamos-nos muito com as vítimas e o que significa, em termos práticos, há uma vítima, há que arranjar um advogado, há que pôr a engrenagem do sistema jurídico a funcionar, há que chamar a equipa médica adequada, psicólogos, se possível, e esta dimensão de integralidade humana fica em segundo lugar, como se fosse possível pagar a ofensa. Então, Recording in progress. isto fica completamente em aberto, isto fica completamente em aberto e fica completamente em aberto e torna impossível tanto a reabilitação completa da vítima, como depois, quando nós falamos da reintegração do criminoso na sociedade, que reintegração é esta se a vítima está fora deste reintegrar? Como salvar quando os caminhos ficam em separado para todo sempre? Os exemplos bíblicos são mais que muitos e demonstram precisamente esta necessidade de vítima e opressor se alinharem no mesmo caminho. Sem entrar em pormenores, a última passagem do livro de Jonas é isto mesmo. Qual é o problema? Nínive é perdoado e Jonas fica do lado de fora da cidade. A ruptura continua. Jonas como o representante do povo que for oprimido pelos habitantes de Nínive e, portanto, não há caminho de perdão possível
porque todas as investidas de Deus, reintegrar, reabilitar, salvar jovens, são constantemente recusadas. Ele prefere ficar na cidade. O Novo Testamento também, obviamente, vai apresentando vários momentos de perdão. Eu trago aqui os três pontos que Lucas apresenta com o perdão declarado, os teus pecados estão perdoados. O primeiro, muito ligado à reabilitação física também, aquele que é descido pelos amigos até Jesus, e em vez da cura, Jesus diz que os teus pecados estão perdoados, e depois há a cura. Depois a pecadora que entra em casa do fariseu e chora aos pés de Jesus, e note-se que aqui temos aquilo que seria o Yom Kippur, o Santo dos Santos, o propiciatório. A mulher faz o mesmo rito aos pés de Jesus. Não é preciso a expressão de sangue, ela faz com lágrimas. Não é preciso afagar o sangue do propiciatório, ela com os cabelos faz exatamente naquele propiciatório encarnado que é Jesus Cristo. E depois o perdão da cruz. Perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Não é preciso sequer consciência de ter pecado, de ter ofendido, para que o perdão seja dado e fique apenas à espera de ser recebido. Para uma aplicação deste perdão, importa também compreender o sentido da história, porque todos somos herdeiros de um património histórico que nos leva a pensar de uma forma ou de outra. Porque é que vemos, por exemplo, determinados povos como inimigos, chamemos-lhe assim, ou pelo menos ficamos desconfiados. Eu recordo-me que depois do 11 de setembro tinha um amigo, nada racista, mas que me diz, no momento de entrar para o avião, vi um homem com todo o turbante, tudo, bem, era um muçulmano como deve ser, e eu pensei, se eu entrar nesta fila do avião onde eu vou entrar, eu não viajo. E, portanto, há este património histórico que ali está, e é compreender o que é a história. Paul Ricard, mais uma vez, foi meu companheiro de caminho, e que fez esta distinção, por um lado, compreender a história do ponto de vista dos historiadores de profissão, e, por outro lado, compreender a história como o sentir histórico que temos, e daí toda a ação histórica que nos faz agir de determinada forma. Ao mesmo tempo que falamos de história, temos de falar do tempo, e precisamente para compreender, por um lado, o sentido cronológico, o calendário, o relógio que marca o tempo, e, por outro lado, o tempo humano, para além da historiografia propriamente dita. Este tempo estará ligado mais à questão da memória. Como é que nos lembramos do tempo? Paul Ricard também, mais uma vez, dá cartas sobre esta temática e vem apresentar a memória muito para além da questão biológica ou psicológica. A memória como aparelho biológico ou psicológico, muito interessante, mas diz Ricard, se queremos compreender o tempo e a história do ponto de vista da memória, temos de ir mais além. E faz uma série de distinções, a memória, e mais uma vez, memória coletiva, memória individual, como é que isto se passa, separa lembrança de recordação, aquela memória que nós temos porque estudamos e repetimos para nos lembrar, ou aquela que simplesmente nos vem, eu sei isto e nem sequer sei como é que sei, pronto, um bocadinho por aí. E claro, a memória natural e artificial. Para Paul Ricard, a memória, como a questão do perdão, nunca pode ser unicamente individual. Tudo tem repercussões, é o efeito bola de neve, e daí que uma ofensa do eu para o tu terá sempre atrás uma comunidade que se move em torno do eu e outra em torno do tu. Portanto, a ofensa que atinge igualmente toda a gente, e a questão da memória, obviamente, que também sofre o mesmo processo. Não estamos a falar de pessoas isoladas, o ser humano, na sua dimensão relacional, assume-se como pessoal e comunitário. Claro está, entramos aqui numa tensão tremenda, memória e esquecimento,
porque é que eu me lembro daquilo que queria esquecer, porque é que eu me esqueço daquilo que me queria lembrar. É a grande problemática. Ricoeur avança primeiro com o desejo de uma defesa da memória total, se possível, mas, por outro lado, nem memória de mais, nem memória de menos. É preciso aqui uma espécie de equilíbrio, porque memória de mais pode levar a que coisas do passado resultem em situações de violência e vingança, passado anos e anos, já parece que não faz sentido, mas estavam lá as coisas. O esquecer o que não devia ser esquecido pode precisamente trazer outros problemas, desde logo o esquecer das vítimas que sofreram violência ou grandes danos. As consequências desta salvaguarda da memória podem ser confrontadas com a questão da esperança, isto é, como é que podemos salvaguardar as memórias traumáticas, integrá-las na nossa vida, sem cair em desespero, sem ficarmos sem horizonte de futuro, sem esperança. E depois, como não tornar esta memória traumática um fermento de violência no presente ou no futuro. Estas são as grandes questões. Ricoeur depara-se com elas, tenta inicialmente resolver a questão do ponto de vista filosófico, mas depois tem de recorrer à teologia. Pronto, paciência. Estou aqui a meter-me com o Dr. Rui, mas para perceber que a esperança, entendida de um ponto de vista da expectativa, aquilo que é previsível, não é a esperança do sentido da vida, aquela esperança que subsiste apesar das circunstâncias, por mais adversas que sejam as circunstâncias, a esperança que subsiste. Para tentar destrinçar a possibilidade da esperança face à memória traumática, eu debrucei-me sobre a perspectiva de vários autores de várias áreas. Paul Ricoeur, claro que sim, outros ligados à filosofia, mas também psicólogos, sociólogos, historiadores, teólogos, todos o seu contributo para esta compreensão do que é a esperança. A esperança como algo que no imediato deve resultar ou como algo maior, para além daquilo de errado, de mau, de agressivo que me possa acontecer. Então, esta distinção que foi sendo feita, a esperança para além dos próprios limites da vida humana, que esse também era um desafio que o próprio Paul Ricoeur, a uma dada altura, tudo muito bem, podemos resolver, curar a memória, curar a história, mas a morte está ali. E será que tudo acaba? E então, esta questão da esperança, que em Paul Ricoeur ele vai falando mais implicitamente do que explicitamente, mas que está subjacente. Eu propus, numa visão mais alargada da esperança, um sentido não apenas virado para o futuro, mas também para o presente e para o passado. De uma forma muito simples, o exemplo de Emaús parece-me ser o mais caricato e o mais evidente desta situação. O que é que temos com os discípulos de Emaús? Eles fazem um caminho entristecidos, sem esperança. E qual é o problema? Os acontecimentos últimos. Narram ao forasteiro que aparece no meio deles estes acontecimentos, com grande desilusão. Nós pensávamos que este que foi crucificado seria o Messias e afinal desapareceu tudo. O que é que faz Jesus, este forasteiro? Reconta os mesmos acontecimentos e à noite ardia-lhes o coração, e tal era a esperança que fazem o caminho de regresso a Jerusalém. A esperança irradiou os acontecimentos do passado, não os mudou em absoluto, o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu, mas houve um raio de esperança que entrou na história e que fez luz nesta memória absolutamente obscurecida. Portanto, a esperança com dimensão de futuro, com dimensão de passado e que obviamente vem configurar o modo de viver o presente. Esta salvaguarda da memória pode levar à salvaguarda de uma esperança maior,
e proponho eu que esta transfiguração histórica, esta transfiguração da memória, aconteça através do perdão. O perdão que já não é entendido como um perdão difícil, mas como um perdão possível. No caso do perdão entendido de um ponto de vista cristão, as situações não se jogam a 2, mas a 3. Deus faz parte do processo. E então, a questão não é se é fácil ou se é difícil. A questão é que é possível o acontecimento do perdão. E, acontecendo o perdão, a memória e a história podem sofrer uma cura, ser transfigurados, este irradiar de esperança em relação aos acontecimentos e que, obviamente, pode levar a um caminho maior, incluindo os crimes de larga escala, podem sofrer um processo de perdão. Vítimas e opressores já cá não estão, certo? Mas os seus herdeiros podem, à luz deste perdão, que é julgado a 3, fazer alguma coisa. O exemplo mais caricato, toda a situação nazistas, judeus, o Holocausto. Até hoje, dizem os livros de história, não que nazistas mataram e perseguiram os judeus, mas a Alemanha nazi fez isto. O que é que nós temos hoje? Temos este povo alemão, de um lado, e judeu, do outro. E continuam estes herdeiros de uma memória absolutamente ferida, que continua a sangrar, diria eu. Se colocamos isto numa esfera de perdão, de um ponto de vista cristão, de um ponto de vista global, então se tem de haver perdão, provavelmente, porque vítimas e opressores já cá não estão, pelo menos na sua maioria não estão cá, o perdão terá de vir de Deus, mas a manifestação desse perdão recebido só acontece ao nível humano. Portanto, os caminhos de reconciliação, que para Ricoeur seria uma forma de forjar o perdão e não uma manifestação do perdão autêntico, poderão aqui funcionar. De parte a parte. Reabilitar a vítima é reabilitar o opressor. Nós, no cristianismo, costumamos dizer: condena o pecado, salva o pecador. É um bocadinho por aí que a situação se joga. A aplicabilidade da investigação. Aqui, numa proposta arrojada, vou tentar destrinçar alguns caminhos. E o primeiro campo que me parece importante e que poderia ser suscetível desta ação de um perdão capaz de curar a história seria ao nível das religiões. Nós olhamos para trás e temos uma história sangrenta entre as diferentes religiões, por variedíssimos motivos. Aí todos são vítimas e todos são opressores. E vivemos a reboque de uma memória que está fraturada, fragilizada, que precisa de cura, que precisa de esperança, para que não andemos aqui às voltas de um diálogo interreligioso, muito pomposo, muito bonito, mas que depois parece que está a varrer para o tapete os acontecimentos do passado. O mesmo acontece dentro do cristianismo. Sabemos pela história das cisões que foram acontecendo ao longo dos séculos e que levaram à pluralidade do cristianismo que temos hoje. O diálogo ecuménico tem trabalhado muitas questões doutrinais e procurado curar algumas feridas. Aquilo que levou ao ponto inicial de ruptura continua, passo a expressão novamente, a ser varrido para debaixo do tapete. Nós hoje damos muito bem, ortodoxos, católicos, tudo muito bem, até que se discute a Quarta Cruzada e a destruição de Constantinopla. Nessa altura, toda a gente afasta a cadeira e olha para o outro lado. Temos de abordar estas questões para curar, salvar a história para um caminho conjunto e aí sim verdadeiramente ecuménico. Não vou estar a entrar em grandes pormenores, mas temos as mesmas situações ao nível dos conflitos entre países, ao nível, por exemplo, da própria destruição do planeta. Como fazer o ser humano reconciliar-se com o planeta? Se no fundo andamos todos a apontar o dedo aos governantes. Portanto, aqui também uma dimensão. Toda esta questão dos abusos sexuais, da pedofilia,
não me venham dizer que podemos reabilitar as vítimas pagando-lhes uma indemnização. Parece-me absolutamente estapafúrdia. A questão é bem maior e engloba de tal forma a totalidade do ser humano que é preciso tomar a questão de uma forma séria. Depois, também todas estas discriminações raciais e de género, toda a questão do elitismo profissional e académico que muitas vezes se tem vindo a afirmar, sobretudo nos últimos anos. Se fazes parte da minha gangue, passo-lhe a expressão, então tudo bem. Se não fazes parte, é outra forma de racismo, se assim quisermos, ficas de fora. Quais seriam os principais objetivos, e aqui já entrando na provocação mais concreta ali do professor Eduardo Franco, de um projeto de investigação que pudesse dar aplicabilidade a esta tese que defendo? Desde logo, os objetivos passariam por reconhecer estes pontos de ruptura, estes pontos de situações traumáticas que constituíram memória pessoal e coletiva e que continuam a marcar a história pela negativa, olhar a realidade e depois, a partir daí, poder, aí sim, fazer uma reflexão teológica ou filosófica, recebendo também contributos de outras áreas, como é óbvio, mas tentar dar um enquadramento, ouvir vítimas, opressores e tentar refletir sobre esta temática. E depois, claro, promover ações em que o diálogo entre as partes pudesse ser possível, de forma que uns e outros ouvissem o narrar da história de pontos de vista diferentes. A partir daí seria possível, por um lado, denunciar e evidenciar os bloqueadores deste diálogo e estas pedras de tropeço para que se faça um caminho conjunto e, por outro lado, propor respostas concretas nesta linha do perdão, de maneira a que fosse possível um curar da história e da memória, um salvar esta história humana de uma forma integrante e integral. Não a história da vítima e a história do seu opressor, mas a história humana no seu conjunto. Então, num ritmo muito ternário, se assim quisermos, seria um lado mais prático, ligado à observação da realidade, outro mais teórico ou reflexivo, e depois toda a dimensão interdisciplinar do diálogo e mesmo de publicação dos resultados obtidos. Claro está que, independentemente do campo de ação para o qual olhássemos, isto teria sempre um impacto maior do que se fazermos um estudo aqui em Lisboa das situações, por exemplo, dos imigrantes e dos seus países e de memórias que estão subjacentes, não ficaria a situação circunscrita a Lisboa. Isto acaba por ter repercussões ao nível humano para além do campo de estudo. A proposta poderia passar por vários blocos de ação: a memória social, ligada a esta questão dos imigrantes, a memória eclesial, todas estas situações ligadas aos abusos sexuais, à pedofilia, que as televisões, rádios, jornais têm vindo a falar constantemente, mas também as questões mais ad intra, isto é, todas as desigualdades, por exemplo, no seio da estrutura da Igreja, que podem constituir uma memória que pode trazer repercussões violentas. Depois toda esta dimensão ecuménica, já falei há pouco, e a questão religiosa, crentes ou não crentes, e falávamos disto há pouco, crentes ou não crentes, todos têm um património, uma palavra a dizer sobre a questão religiosa. Portanto, aqui sarar as feridas seria de particular importância. Isto levaria de um modo muito simples, se, ainda que não se chegassem a resultados práticos, caminhou-se neste sentido e, na prática, conseguimos um caminho conjunto nesta área, nesta,
ainda que não chegássemos aí, que idealmente seria o caso, conseguir-se-ia agitar as águas, levar à reflexão em vários domínios, académicos, obviamente, mas também ao nível eclesial, ao nível social, estas questões, o próprio observar a realidade em loco, ouvir uns e outros, já traria questionamentos sobre a questão. Portanto, desde logo, esta seria uma mais-valia para que um caminho começasse a ser feito. Mais ou menos o percurso investigativo e a proposta da sua aplicabilidade. Penso que já falei para além do tempo, mas devolvo-lhe a palavra. Muito obrigada, Dr. Rui. Muito obrigado, Sra. Professora Susana Vilas Boas. Aquele que ficou responsável pelo comentário crítico vê-se numa dificuldade, que eu preparei um conjunto de questões tentando adivinhar aquilo de que falaria e foi respondendo quase em completo às inquirições que eu trazia alinhavadas. Embora a minha área de investigação, como dizia ao início, tem que ver com o altruísmo, julgo que o perdão é um dos gestos de altruísmo, enquadrando na sua intervenção. Eu faria um conjunto de notas a partir do que disse, tentando em cada uma delas enumerar algumas questões para depois podermos abrir e as pessoas que também ouviram certamente têm questões para lhe fazer. Eu centraria a minha intervenção em dois grupos, um dedicado à cura e outro ao perdão. Foram, digamos, dois conceitos-problema que tocou, embora o seu projeto é, como disse, integrante e integral. Vai muito além de tudo isso, é não só teórico, mas pretende ter também um impacto prático. Sobre a questão da cura, porque o Sr. Professor alinhou a sua investigação com a investigação também de Paul Ricoeur, ele entende de facto o perdão como cura. Eu lembrei-me imediatamente que o Epicuro dizia que a filosofia deve ser parte de si, deve procurar curar. Curar o que é bom dos nossos medos, do destino, da morte, etc, etc, etc. Temos também Wittgenstein, que falará também da filosofia como uma terapêutica conceptual, mas acentua muito bem, parece-me, a investigação em Paul Ricoeur, que tem esta tese, aliás, colocar neste título dos seus textos, será que o perdão pode curar? E esse é o desafio que se coloca. Uma segunda nota tem também ainda a ver com isto, que é falar de sofrimento, do trauma, da fragilidade, não é uma questão só da medicina. Falar de cura não é uma questão só da medicina, é uma questão das humanidades, da teologia, da filosofia, e, como disse bem, através do uso crítico da memória, que pode permitir a libertação ao homem, que se vê muitas vezes nestas encruzilhadas, exigindo o seu perdão. Portanto, o primeiro grupo de questões seria de que é que nós nos curamos, qual a dimensão a que se aplica essa cura, uma dimensão mais psicológica, mais subjetiva ou mais conceptual, quase lembrando mais um Epicuro, que sabe com problemas, digamos, mais formais. Pareceu-me ter dito que não, que tem que ver também com, aliás, robusteceu a sua intervenção sempre com bons exemplos, tornou muito pedagógico a cada instante colocar um conjunto de exemplos. Lembrei-me também quando vi o título da sua conferência de Hannah Arendt, sendo uma filósofa judia, ela vai pensar, é uma filósofa também da política, aliás, o Ricoeur reconhece esse mérito de ela ter trazido um assunto que é inicialmente da teologia, da cosmovisão cristã, trazê-lo para a política. Ela diz, bom, para pensarmos acerca do passado, resta-nos uma categoria, que é a categoria do perdão, sob o risco de a ação se tornar irreversível. Ficaríamos sempre, tornarmos-nos vítimas daquilo que fizemos, se nada pudesse ser restituído, se nada pudesse ser alterado. Eu diria que a Sra. Professora inicialmente parecia pegar nesta categoria para lidar com o passado e ampliou, porque a Arendt tem uma categoria para tratar do futuro, a categoria da promessa, compromisso conjunto. E a Sra. Professora apresentou uma outra categoria, que é a categoria da esperança, mas estendendo-a não só a um trabalho sobre o futuro, mas um trabalho sobre o presente e sobre o passado. Aspecto que me parece muito interessante e aspecto solicitado pela questão do problema da morte, do facto de sermos limitados. E, se quisermos, a sua categoria da esperança tem que ver não só com o futuro temporal limitado, mas com o futuro eterno, não é? O futuro de uma continuidade para além da finitude humana. Tocou num outro assunto que parece extraordinariamente delicado, que a Hannah Arendt enfrenta. Ela fará a exegese, como aliás faz muito bem, embora sendo uma filósofa,
ela passará em revista os textos do Evangelho sobre a questão do perdão. Ela diz até uma coisa curiosa, que Cristo sobressai na tradição, não pelo milagre, porque o milagre é uma coisa mais ou menos comum, mas por esta mensagem de perdão. Que aí se notaria uma novidade, da qual nós somos herdeiros, como disse bem, independentemente de professar uma determinada religião, há aqui uma herança teórica, um crescimento teórico e vivacional, existencial, radical. Ela vai desenvolver a sua hermenêutica, a sua exegese, pensando sobre uma questão, que é o mal intencional, o mal radical, muito bem colocou, porque este é perdoai porque não sabem o que fazem. Fica a questão, e aqueles que sabem o que fazem, aqueles que sabem que estão a fazer o mal, será que o perdão é universal? E essa é uma das conjunto das questões que vou colocando. Será que o perdão é universal? Ele tem ou não critério? Ele tem ou não um limite? Falou e trouxe esse exemplo da questão nazi. Numa nota eu diria que é curioso quando se visita Auschwitz, etc. Nós verificamos nos campos de concentração que o humano, tudo aquilo é humano, quer o opressor, quer a vítima. Convém não esquecermos disso. É claro que ambos estavam desumanizados, quer a vítima, quer o opressor. Nós não reconhecemos neles o conjunto de valores que prestigiamos e reputamos como virtuosos, mas ainda assim, ambos os lados pertencem à mesma categoria do humano. E convém, como faz na sua reflexão, não deixar ninguém de fora. Aliás, gostei quando recuperou o Jonas, que é um texto dos textos mais curtos, mas dos textos mais curiosos, mas não avançarei. Também, já agora, o exemplo sobre Jó, de uma vítima que vai em resgate daquilo que provocou o mal. Isso também levanta muitas questões. Se o perdão exige ou não que o ofensor solicite esse perdão. Ou se não, ou se a vítima deve perdoar independentemente de ele mostrar uma vontade de chegar ao encontro, de chegar a esse perdão. Tudo isto é um conjunto de dificuldades, porque o opressor pode já nem existir fisicamente, como disse bem. Quanto ao campo disciplinar, deixou muito claro, isso parece muito interessante, que não é uma questão teológica, não é uma questão do campo da teologia, é uma questão mais vasta. Podendo ter uma boa raiz, e deve ter uma boa raiz na filosofia. Como disse, o Ricoeur reconhece em Arendt a possibilidade de fazer dela uma categoria da política, da filosofia política, e, portanto, uma praxis muito cheia de mundo também, que se exige, não só quando pensamos no futuro, comprometidos, mas quando queremos pensar no passado, como aliás aconteceu sobre as questões do apartheid, etc., foi necessário criar um futuro novo, foi necessário suscitar o perdão do ponto de vista também da política. Eu, aliás, estava a lembrar, reparem que quando entramos em pandemia, e foi necessário indultar prisioneiros antecipadamente questões de confinamento, tudo isso levantou muitas questões. Portanto, é algo que perpassa a teologia, a dimensão da política e certamente também a da filosofia. Mas recuperou as categorias que operam no pensamento de Paul Ricoeur, a ideia de um esquecimento ativo, quase de um trabalho de luto, e não é um esquecimento de fuga, não é varrer, como dizia bem, para a ignorância e para o esquecimento, eventos que são trágicos, que são traumáticos, que são historicamente traumáticos, não só individualmente. Sobretudo este aspecto que muito bem colocou de um aspecto tensional e agónico entre a memória e o esquecimento. Isso também realmente exige-nos muitos cuidados e muitas cautelas. Um outro aspecto que lança problemas, eu recordei-me quando o Simon Blackburn está a pensar sobre o perdão e ele diz, bom, o que é que acontece no perdão? O que está a ser suscitado é nós sofremos um mal. Esse mal que nos foi perpetrado, nós podemos ficar ressentidos. É legítimo que fiquemos ressentidos com quem nos faz mal. Isso é mais do que aceitável. Ele dirá, difícil é entender o contrário. Difícil é entender a ausência de reciprocidade que o perdão solicita. Assim, alguém que me agride, eu respondo com perdão. E, portanto, ele diz que o perdão não é da ordem da justiça, não é da ordem de dar a cada um o que é seu. E, portanto, a minha questão era, não sendo um ato de justiça, como é que poderia contribuir para a justiça, uma vez que foi nessa chave
que nos apresentou, embora depois tenha acrescentado que é mais do âmbito da economia do dom e, portanto, esse aspecto é sempre superador da justiça recíproca. Uma outra e última nota que tocou e bem, que também é um problema, que tem a ver com um certo dualismo entre o agente e as suas ações. Lembrando Santo Agostinho, nós condamos as ações, tentamos salvar o agente. Isso coloca um certo dualismo estranho. O que é que nós perdoamos? Realmente é sempre o agente ou são as ações? Gostava também de ouvir um pouco sobre isso. Não é? O que é que solicita? Porque se for o agente, não é? Como aliás Santo Agostinho diz, para a perfeição do mundo é necessário que exista o homem imperfeito. Porquê? Porque ele é manifestação de uma liberdade. Não tem que existir necessariamente ações imperfeitas, porque isso é um fruto já da liberdade, não tem que estar permitido diretamente pela ordem divina. Mas acima de tentar escapar ao mal, que é o problema do livre-arbítrio. Mas, portanto, seriam este conjunto de questões sobre como não sendo um ato de justiça, como pode despertar a justiça, se o perdão pode ser um princípio universal, se tem ou não critério, e se, embora já tenha respondido, se é ou não um princípio que fica limitado à cosmovisão cristã, ou se não, se podemos perfeitamente, partindo da tradição judaica e da tradição cristã, estendê-lo para um futuro que se quer de uma habitação consciente na casa comum, que muitas vezes, ou continuamente, solicita o perdão como categoria, como estratégia. Terminava assim o rol das minhas inquirições, passando, peço desculpa pelo quão amassador possam ter sido e elencar tantos pontos, embora, como digo, já tenha respondido e não tenho que responder a muitas delas. Não sei se abrimos já. É melhor responder primeiro. E uma vez mais, obrigado por todo o nosso. Eu fui tomando notas e tentando, na minha cabeça, juntar questões que possam trazer um bocadinho de luz a todas essas questões que podíamos ficar a falar delas até amanhã de manhã e não esgotaríamos. Em primeiro lugar, e só de uma forma muito simples, falou da questão da teologia, da pertinência ou não da teologia. Da teologia neste campo tão prático. A teologia de gabinete não é teologia. Certa vez, a tentar provocar o meu auditório, perguntei o que é que achavam que era a teologia e, surpreendentemente, tive alguém que se levantou e que fez um discurso citando não sei quantos documentos do magistério para me dizer o que era teologia. E, no fim, o meu lado maquiavélico saiu, agradeci à pessoa e disse: a teologia que não se faz dos joelhos não é teologia. Para irmos além das palavras, tudo o que diga respeito ao ser humano dirá respeito à teologia, sempre, necessariamente. Depois, todas as notas que fez em relação à Hannah Arendt, 100% pertinentes. Eu escolhi aqueles 3 para ilustrar um bocadinho o percurso da investigação. Hannah Arendt vai dialogando com Paul Ricoeur, ou Ricoeur com Hannah Arendt. E portanto, não a citei, mas está presente porque Paul Ricoeur vai beber muito da filosofia de Hannah Arendt, obviamente. As suas perspectivas vão se alinhando a maior parte das vezes, existem alguns pontos de discussão, mas pronto. Depois, também esta questão da operacionalidade do perdão, se assim quisermos, e como é um filósofo, vou puxar aqui para a nossa mesa MacIntyre, apenas para esta distinção que ele faz entre a ação e o comportamento. O que é o perdão? É uma ação, e então estamos a falar da integralidade do ser humano que naturalmente não sabe ser senão de determinada forma, ou de um comportamento, e então estamos a falar de um rito externo ao ser humano que livremente opta por ele. Se trabalhamos o perdão como ação, então não estamos a falar de um anexo para o ser humano, estamos a falar de algo intrínseco ao ser humano. E salto desde logo para a última questão sobre os não crentes e a possibilidade de perdoar, apenas para dar as mãos, e às vezes parece evidência, outras vezes queremos separar. A
questão do perdão e do amor. A experiência do amor, um ser humano que viva e não viva autenticamente, fez a experiência do amor. E no amor nós temos exigência. Seria impensável para uma mãe não perdoar o seu filho. Porquê? Por maior que seja a ofensa, o dom, o amor é de tal ordem que não é opção, não é racional, não vai buscar artifícios para dizer eu sou um bom cristão, por exemplo, e portanto eu vou perdoar ao meu filho, à minha filha, que na adolescência disse eu odeio-te, não me suporto, és a pior pessoa do mundo. Pronto. Não, é natural, é consequência normal do amor. E voltamos à proposta de Jesus Cristo: amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam. E aí já não existe sequer em questão se há arrependimento, se não há, se há pedido de perdão ou se não há. Se eu amo, e já estou a pegar um ponto de vista que pode atingir crentes e não crentes, eu ajo e farei de tudo para o bem da pessoa amada. Se dou esse passo, é irreversível, não pode ser de outra forma. E no perdão é exatamente a mesma coisa. Não importa se há ou não pedido de perdão. O Ricardo diria, se há um pedido de perdão, então o perdão já não será 100% puro, porque parece que foi uma condição. Não é isso que está em causa. É dom que se dá e que está ali à espera de ser acolhido. E enquanto não for, o que é que fazem as mães aos filhos rebeldes? Vão de todas as formas até conseguir diálogo entre pais e filhos. Pronto. E às vezes demora anos, mas não se desiste. Porquê? Porque se ama. E apenas, também para não ultrapassar o tempo, sobre esta questão do perdão e da justiça. João Paulo II, numa dada altura, dizia: não há paz sem justiça, nem justiça sem perdão. E poderíamos estar a pensar no perdão como uma espécie de amnistia, quando a questão não é essa. E Ricardo trabalha subejamente isso. Mas pego em João Paulo II precisamente pelo exemplo prático. Quando houve o atentado, o mecanismo do sistema jurídico funcionou. Quem disparou aquela arma foi condenado e estava em prisão, e ainda assim o perdão aconteceu. E as imagens de João Paulo II a visitar o seu agressor correram o mundo. E hoje, quando se fala do momento histórico traumático, alguém que atenta contra a vida do Papa, é incontornável falar-se deste percurso que foi feito. A memória do acontecimento está lá, teve a punição jurídica que teve, muito bem, é indiscutível, mas nem por isso o perdão deixou de ser operante. Se a vítima o perdoou autenticamente, no sentido das visitas recorrentes e tudo mais, quem pode estar ainda a apontar o dedo ao acusador? Não é um condenado que sai da prisão, terminada a pena. É uma pessoa salva que sai da prisão. Aquele que o Papa perdoou não é aquele que atentou contra a vida do Papa. Portanto, um acontecimento simples e com exemplos é que a gente consegue ir percebendo que as coisas, como as coisas se passam. É impossível apagar o passado, os acontecimentos do passado. E, portanto, é impossível perdoar os acontecimentos que são imperdoáveis. Mas é possível perdoar o seu agente, porque o seu agente é mais do que um criminoso, é um ser humano. E a imperfeição, sofremos todos desse mal e desse bem. E daí que estamos à altura de, sobretudo numa linha cristã, recebendo o perdão, aprender desse perdão e dá-lo neste sentido de transfiguração da história e das memórias traumáticas. Eu acho que consegui tocar mais ou menos em tudo. Realmente esta foi uma conferência muito estimulante e que levanta grandes questões e estão aqui a ser aprofundadas. Gostava de fazer 3 questões. A questão da mediação e da não mediação. A doutora Susana salientou a importância, a partir do Paulo Ricardo, de dar o fim das mediações para que o perdão seja mais pleno. Quer dizer que as mediações acabam por ser um obstáculo
não podem ser até facilitadoras, e isso também levanta a questão, até do ponto de vista teológico, sobre o valor da mediação sacramental na questão do perdão. Outra questão, a questão da universalidade do perdão nas diferentes tradições religiosas, filosóficas, etc., levantava a questão. Realmente a ideia do perdão pode ser realmente o valor do perdão não universal, e qual a fronteira, tendo em conta também outras perspectivas religiosas e filosóficas, qual a diferença na fronteira entre perdão e indiferença? Eu digo assim, o mal que me faz é indiferente, logo não existe um perdão, temos também da filosofia histórica, etc., mas vamos ao budismo, etc., qual a fronteira entre a diferença entre perdão e indiferença? Nas culturas ou nas filosofias de indiferenças é possível haver perdão, ou é essa questão nem sequer se põe? E o terceiro, esta questão da mediação, a questão da indiferença, tinha mais uma questão que agora, que entretanto vou lembrar, mas estas já são substanciais. Eu vou respondendo a estas duas, entretanto, o doutor Júlio Curado diz que tem mais uma, portanto, respondo a estas duas e depois avançamos, se o meu moderador estiver de acordo. Autorização. Indulgência plenária para o que quiser. Ótimo. Eu vou retomar aquilo que disse há pouco em relação à questão do amor e das suas consequências. Muitas vezes, e sobretudo se a ofensa é grave e violenta, torna-se extremamente difícil passar de um estado de sofrimento absoluto para um estado de altruísmo absoluto. E voltamos ao mesmo, nós não somos seres isolados, somos seres em relação. Vamos pegar novamente no exemplo da mãe que é inesgotável. Quando a mãe já não sabe como falar com os filhos, vai perguntar à sua mãe, às suas amigas, a quem for, alguém que me ajude a encontrar uma forma de... O que acontece hoje é que esta mediação está em segundo, terceiro, último plano. O que dizia há pouco, preocupamos com a indemnização, com a punição, e este lado que pode ser libertador para a vítima e para o seu opressor fica completamente esquecido. Não há uma mediação, mesmo pensada do ponto de vista, se quisermos, mais institucional, que acompanhe este processo da vítima conseguir libertar, ser mais do que sofrimento, ser mais do que vítima. Dizia há pouco que o criminoso é mais do que o seu crime, é um ser humano na sua integralidade. A vítima também é muito mais do que vítima. Começou. A questão sacramental, que Paul Ricoeur rejeita por completo da esfera do perdão, como nota de rodapé, porque entende o sacramento como uma espécie de desresponsabilização. O perdão, para ser puro, tem de ser incondicional e, portanto, o sacramento seria uma espécie de condição que havia. O sacramento da reconciliação, em que há absolvição e reconhecimento, atestação do perdão dado, é, antes de tudo, um encontro com Deus. Estou a pensar no sacramento cristão, não é? Aí o perdão que é dado é acolhido, mas tem as suas consequências. Se eu roubo 100 mil euros aqui ao Dr. Rui, não roubará, mas a existência, não. Eu posso aproximar-me do sacramento e dizer que estou muito arrependida e o perdão é-me dado, mas nem por isso me será dito, ok, estás perdoada, agora esquece o assunto e vai aproveitar os 100 mil euros do Dr. Rui.
implica uma justiça, e voltamos à questão de João Paulo II. A restituição tem de ser feita. Não é um apagar da culpa, não é, precisamente, perdão, a cura, o lavar, o ser capaz de ir para além do erro, do pecado, da injustiça. E, dito isto, estou a ir já de encontro à segunda questão, o perdão e a indiferença. O dizer, eu perdoo ao Dr. Rui, mas que ele não me apareça mais à frente, isso não é perdão. Isso é uma fuga do enfrentar, é o varrer para o esquecimento. Porque o perdão implica uma responsabilidade. E é dizer, tudo bem, agora foi a vez dele me roubar 100.000 euros. Ele não está minimamente arrependido. Acabou de chegar com um bronze extraordinário de estourar o meu dinheiro. Mas ainda assim, porque eu o perdoo, conscientemente nós vamos fazer um caminho juntos. Se algum dia chegar em que ele venha ou com um pedido de perdão ou com arrependimento, o que quiser, muito bem, mas não vai ser isso que vai de alguma forma ferir a nossa relação. Eu vou fazer com que este homem seja uma boa pessoa e justa e que não volte a roubar ninguém. E vou tentar por todos os meios. Claro que estamos a falar de um perdão, o perdão encarnado de Jesus Cristo, e é por aí, este resgate implica ir e tocar a realidade do outro. Paulo Ricardo dizia o perdão difícil. Desse ponto de vista, e humanamente falando, seria dificílimo, terrivelmente difícil. E só porque existe um terceiro na jogada, Deus, dom do perdão universal, é que seria possível tornar o perdão humano operacional e um caminho conjunto de vítima e opressor, sem que não houvesse a intenção de vingança ou de violência, mas muito pelo contrário de, apesar disto, vamos fazer caminho juntos e isto foi muito mau, mas vamos fazer com que isto frutifique e irradiar um bocadinho de esperança. Não é por causa disto que os nossos caminhos se vão separar, mas é graças a este mal que nós vamos aproveitar a oportunidade de fazer algo bom e de ser testemunho desse bom também para quem de alguma forma assistiu ou foi atingido por este mal, que seria de ruptura, digamos, desta forma. Passava então a palavra ao Júlio Curato. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por esta conferência tão enriquecedora. E eu tinha uma pequenina pergunta, que não é bem uma provocação, mas possa ser sentida como tal, mas não é nesse sentido. Eu gosto muito dessa ideia dialética e consequente entre o perdão e o amor. E a partir dela podemos até concluir que o redentor do perdão se aplica tanto às vítimas como aos algozes, aos perpetradores, ou a gente, como diria ainda agora, e será independente do pedido por parte desse agente. Mas será que a dimensão reformadora da memória, que através do perdão ganha assim uma nova forma, porventura mais suportável para a vítima e eventualmente até para o agente, precisa da assunção do ato, ou seja, precisamos que o perpetrador do que é entendido agora como uma injustiça assuma o seu ato como errado, a tal responsabilização que ainda agora falava. Ok, obrigada. Eu faço, se calhar, a resposta, porque existe aqui uma outra questão. Uma questão escrita. Sim, obrigada. Outra vez o microfone. Vou ler a pergunta e, entretanto, ver se respondo a ambas. E a questão é em relação ao legado histórico, por exemplo, o papel de Portugal no comércio de escravos ou crimes cometidos durante a época colonial. Quantas vezes é preciso pedir perdão? Ou seja, o caminho passa por esse pedido de perdão? Obrigada. Ok. São duas perguntas que não têm propriamente ligação, mas vamos por partes. Em relação à primeira questão, eu não quero pegar no mesmo exemplo de há pouco.
Se a vítima entra ou aceita entrar numa dinâmica de perdão para a sua própria libertação, então isso será sempre independente do pedido de perdão ou não. O amor, o perdão, são tudo atos conscientes e consequentes. Costumo dizer que de manhã eu decido se vou estar mal disposta ou bem disposta. Não passem bem disposta porque sim. Mas, para dizer, a forma como encaramos ou queremos encarar as próprias memórias, o próprio sofrimento, é que lhe vai conferir ou não sentido. Claro que a situação fica muito mais fácil se a vítima dá este perdão e do outro lado há um feedback, há uma resposta, há um pedido. Se calhar aí as coisas entra-se pelo caminho, e vou usar a expressão desta forma, pelo caminho da reconciliação até ao perdão. É um processo. Por outro lado, podemos ter esta vítima que, independentemente do pedido ou não pedido de perdão, do reconhecimento de culpa ou não, eu perdoo esta pessoa e, portanto, eu assumo uma responsabilidade para com ela. A questão do resgate. A pessoa provocou-me este mal, não sei porquê, não está arrependida, mas ainda assim eu quero tocar a realidade desta pessoa e vê-la para além do mal que me provocou. Um processo muito mais doloroso, se assim quisermos, porque aí temos só um a puxar o barco, mas não é de todo impossível, sobretudo se olharmos nesta perspectiva da fé. Em relação a esta questão que foi colocada no bate-papo, muitas vezes o pedido de perdão entre as nações, as instituições, pode ser útil e se nunca foi feito, eu diria que convém ser feito, porque partir do pressuposto que estamos arrependidos não é pressuposto nenhum. Então pode ajudar a este caminho de reconciliação / perdão de forma mais simples. Mas não, a meu ver, não temos que estar recorrentemente a pedir perdão. Se de facto há consciência de erro, as palavras do pedido de perdão são importantes, mas o perdão não são só palavras. Então há que passar para uma ação que muitas vezes não é facilmente aceita nem compreendida. E estou, por exemplo, mais uma história, peço desculpa, a recordar-me que uma altura estava eu em África e havia uma situação de refugiados ali na minha zona e chegou alguém de uma organização internacional, claro que não vou entrar em pormenores, que era angolano e que veio nessa associação, estava na República Centro-Africana, e ao questionar-me sobre o trabalho que ali desenvolvíamos junto dos refugiados, mas também junto dos pigmeus, e toda a situação de escravatura que ali se vivia em relação aos pigmeus, virou-se para mim e disse: muito bem, uma portuguesa com um histórico todo de escravatura, os grandes inventores da escravatura, vêm para aqui, para o meio da África, como o Moisés que vem salvar o povo. Não me venham dizer que isto é uma memória do passado que já ficou arrumada. Não, é uma memória ferida que lá está e que continua a precisar de ser trabalhada. Obviamente que não houve abertura, nem se calhar necessidade de pedidos de perdão, porque obviamente aí já estávamos a fechar o diálogo por completo. Mas o trabalho que foi realizado nos tempos seguintes foi possível realizá-lo em conjunto. Porquê? Fiz de conta que não havia crítica e tentei fazer este caminho operacional de perdão. E, portanto, pouco a pouco, ele na sua dimensão institucional que estava, eu no registro em que estava, mas conseguimos ir conciliando as coisas. Eu não sei quantas vezes Portugal já pediu perdão pelo comércio de escravos ou se alguma vez o fez. A questão é, se nos ficamos só pelas palavras,
então serão só isso, só palavras. Se tomamos a sério esta responsabilidade de perdão, então vamos muito para além disso. As palavras podem ser importantes em termos políticos, institucionais, etc. Mas depois é na ação concreta que vamos reverter esta visão. Não porque vamos pagar o mal feito, esse é impagável, mas para demonstrar que vamos caminhar juntos a partir daqui. E é esta parte que, em termos políticos, nos custa muitas vezes. Existem as palavras e depois, com perdão da expressão, existe uma côdea para tentar remediar a questão do impagável. Pagar o impagável. É muito mais do que isso se entrarmos na esfera do perdão. E uma pergunta que se relaciona se o perdão deve ser um direito e um dever humano. Se é um direito humano. O direito de perdoar e o direito de ser perdoado. E a segunda questão, relacionada com esta, a questão da pena de morte. De algum modo, o processo de abolição da pena de morte e a sua afirmação no século XIX só podia acontecer no contexto de uma cultura, de uma civilização do perdão foi afirmado, o perdão total foi afirmado como possibilidade de recomeço de vida, de renovação de vida, de começar de novo. Só numa cultura onde a questão do perdão se tornou central e se tornou uma questão teológica e também filosófica importante, e fez o seu caminho no pensamento ocidental, só nesse contexto é que a questão da abolição da pena de morte ia ser considerada, dado que a questão da pena de morte era transversal já às civilizações. Um, dois em um, podíamos ficar aqui até ao próximo almoço, portanto. O perdão, dever, o direito humano. Eu não sei se o próprio conceito de humano, no verdadeiro sentido do termo, pode existir sem esta dimensão. Porque retirar o amor do que é humano é impossível, e retirar o perdão enquanto integrante disto que é o amor para a humanidade também. Portanto, é um dever-direito, é um perdão, o perdão, se quisermos, é este dom que é dado, mas que só tem consumação, só é operacional, só tem acontecimento real na medida em que é recebido, acolhido. Senão é como ter um presente em que eu quero oferecer e a pessoa nunca mais me pega no presente. Então, houve ou não houve dádiva, fica ali a coisa pendurada. Daí que este processo não pode ser apenas entendido de um ponto de vista unilateral, mas que tem que ter um espectro muito maior. Os timings do perdão podem ser diferentes. Se eu tenho dever de perdoar e se outro tem o direito a esse perdão, podemos estar desalinhados no timing. No momento em que um se predispõe ao perdão, dado ou recebido, há uma responsabilidade e uma ação concreta para que o perdão aconteça. Se eu quero receber o perdão e ele não me é dado, eu de tudo farei para que ele aconteça, não é? Eu pedi perdão, não me quis sequer ouvir, pronto, paciência. Então eu não estou interessado propriamente no perdão. Eu quero é um descargo de consciência. Eu pedi perdão para ficar descansado com a minha consciência, mas não é porque eu queira de facto que o acontecimento do perdão se realize. Porque se eu quiser, eu vou bater àquela porta todos os dias. Sentido figurado, claro, mas eu vou batalhar de todos os meios para conseguir tocar esta pessoa, para que haja um resgate, porque se não há toque, se não há esta proximidade, são palavras vazias. Depois a questão da pena de morte e o perdão ligado ao começar de novo. Sobre isto também poderíamos falar até a exaustão, mas estou a olhar para as horas. A dimensão, se quisermos, mais objetiva, mais consequente do perdão, é a possibilidade de reabilitar, fazer uma vida nova, sem apagar o que foi, mas
uma renovação de vida, mais do que um recomeço, é uma renovação. Aquilo que passou integra o novo. A questão da pena de morte e tudo o que possa ser limitador da vida humana, da dignidade humana, tudo isso atenta contra o perdão. Eu bloqueio qualquer possibilidade de perdão. Claro que aqui podemos pensar, se o sistema jurídico condena à morte a pessoa X, a vítima poderá, eventualmente, tudo fazer para que isso não aconteça. Como pode não estar no timing de capacidade também, nem ter as mediações que possam ajudar a isso, e a punição, a pena capital acontecer antes que isto aconteça. Eu imagino que num caso desses, a pessoa, o opressor, já lá não está e a vítima ficará sempre refém deste momento traumático, porque a possibilidade de reabilitação foi barrada no momento em que a pena foi executada. Então, estas dimensões obviamente se colocam, mas falar de perdão e ao mesmo tempo aceitar que há uma limitação, desistir do ser humano, desistir da humanidade, é pôr um fim a essa possibilidade, é absolutamente matar qualquer possibilidade de criar algo belo e bom a partir de uma situação dolorosa e de sofrimento. Isso sem qualquer dúvida. Muito obrigado, Sra. Professora Susana Vilas Boas. Julgo que temos que concluir. Agradecer uma vez mais a sua conferência sobre este problema, que é complexo, que é delicado, que é cheio de implicações que o bem pôde desenvolver. Na segunda parte também agradecemos, que é o diálogo em resposta com todas e todos aqueles que quiseram estar consigo para ouvir e para pensar melhor sobre o problema do perdão. Despedimos então de todas e de todos e uma vez mais agradecer imenso a Sra. Professora. Eu é que agradeço. Obrigada.